Papo Mineiro, numa prosa de startup e inovação, com a empresária e empreendedora Juscelia Carvalho, especialista em inovação e startups. Atual CEO da Smart Tour Brasil. Muita coisa a contar, que é uma pessoa dinâmica e está bem atuante em todo o país. Seja bem-vinda, Juscelia. Bom dia, Hernani. Nossa, esse papo mineiro eu tinha como começar com uma xicrinha de café ali, adorei. Só faltou um pão de queijo aí do ladinho, né? É um prazer, o prazer é meu de estar aqui participando. Isso é culpa da pandemia, viu, Juscelia? Era para ser numa cafeteria, pessoalmente, mas a pandemia não deixou e eu não quis adiar, e eu fui embora. E hoje já são quase 500 entrevistas. Uau. É um legado para Minas Gerais das pessoas que fazem e acontece. Estamos quase batendo o número dos municípios. E você está no meio delas. Não é verdade? Então, essa catarinense de Floripa, é isso, né, José? Isso, exatamente. A gente está sediado aqui em Florianópolis, né? Ótimo. Então, a palavra é sua. Bom, é um prazer, né, poder estar aqui participando. Eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais. Eu sempre brinco que se eu não fosse catarinense, eu queria ter nascido em Minas, né? Porque é um povo muito hospitaleiro, é um estado fantástico, muito bom de trabalhar para a gente que trabalha nessa área do turismo. A gente tem várias cidades, né, que a gente já opera aí em Minas, como Diamantina, Governador Valadares, Grão-Mogol, e agora a gente está iniciando o projeto com Tiradentes também. Né? Então, fora o governo do estado, Secretaria de Desenvolvimento e a Invest Minas também. Então, eu tenho uma história muito bacana aí com a região, né? E realmente, assim, sou suspeita para falar. Eu acho engraçado que cada vez que eu vou para Minas Gerais, a gente precisou ir bastante, né? Agora, nesse último ano, por causa do projeto que estava sendo desenvolvido. E cada vez que eu chegava no aeroporto, eu caía naquele. Eu passava e apitava, né? E eu era sorteada para que eles revistassem minhas bolsas, né? Que eu estava voltando. E eu falava, gente, vocês só vão encontrar doce de leite. E o pessoal do aeroporto, cada vez que abria, sabia falar, não, mas só tem doce de leite na bolsa. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Mas conta para nós, como é que foi sua infância, como é que foi essa opção para a internet, para a questão dos startups, como é que aconteceu isso? A gente já começa que nós somos de uma geração, né, Hernani, que a gente pegou um mundo completamente analógico, passando para um digital. Então a gente vê, eu posso dizer que nós somos aí uma das poucas gerações, né, se não a última geração a ter, né, um mundo 100% analógico passando para um digital. E eu acho que a minha história reflete um pouco disso também, porque eu nasci numa cidadezinha super pequena de Santa Catarina, que se chama Bom Jardim da Serra, ela fica no alto da serra, uma das cidades mais frias, né, do Brasil. Meus pais moravam no interior, né, porque lá já é o interior, então a gente morava numa fazenda onde não tinha acesso à luz quase, a gente foi ter acesso à luz, chegou naquele local quando eu tinha 6, 7 anos. TV era aquelas TVs que você ligava e que ela tinha um fusível nela, né? Então ela levava, sei lá, tipo 5 minutos para esquentar a TV. Então é um mundo completamente louco, né? Então, dali passar e falar que hoje a gente trabalha com inteligência artificial, então é uma mudança muito louca, realmente. Então, eu nasci ali, depois eu saí para estudar, eu vim morar em Florianópolis com 17 anos e eu comecei a trabalhar em um restaurante, na minha época de faculdade, que ficava na frente da Associação Catarinense de Tecnologia, que é a CAT, super conhecida, uma das referências, né, como polo de tecnologia também na América Latina. Então, eu vi todas essas empresas grandes de tecnologia que a gente tem hoje, né, que são nacionais, surgirem dentro daquele polo, e hoje eu faço parte. Então, morar em Florianópolis e não trabalhar, não estar quase envolvido de alguma forma com a área de tecnologia é muito difícil, né? Porque aqui a gente... Quais são as atividades econômicas principais? Turismo e tecnologia.
E acabou que eu trabalho com tecnologia voltada para o turismo. Então, eu estou bem inserida realmente dentro do contexto da cidade. Mas foi assim que eu vim parar. Então, eu nasci num lugar zero tecnologia, em um momento zero tecnologia, e hoje a gente está aí trabalhando com tecnologia de ponta. Não sei aonde foi que virou a chave, mas uma hora ela virou. Mas é a vida, né? A vida é assim mesmo, né? Graças a Deus ela vai nos surpreendendo, né? A gente às vezes faz um plano e ela nos surpreende com outro, né? Então, você foi fazer faculdade de turismo ou de tecnologia? De educação física. Educação física? Cara, tem que ter saúde para conseguir fazer qualquer outra coisa, né? Sim, Ah, eu que fiz. bom. Eu trabalhei como personal muito tempo, fui professora de yoga, e quando eu comecei a me envolver com a área de tecnologia, além de entender que a gente estava num momento que a gente não volta mais, né, para o analógico, não tem como, então a tecnologia ela se inseriu dentro da sociedade de uma maneira que agora só não tem mais como a gente voltar, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, tá aqui uma área muito boa de trabalhar, porque é uma área que ela está em constante evolução, então a gente nunca fica parado. E eu recém tinha tido meus filhos pequenos, eu não queria ter que sair de casa para trabalhar, eu queria ficar mais com eles. E aí eu vi uma oportunidade grande de trabalhar com a tecnologia dentro da área do turismo, que não tinha, né? Então, lá, isso foi em 2018, 2017, 2018, a gente nem cogitava em trabalhar com tecnologia no turismo, então a Smart Tour acabou sendo uma das pioneiras, né? E até hoje vem aí abrindo caminho na base do facão, quase, né? Então a gente começou a trabalhar com a tecnologia no turismo e dentro de governo, né? Já começamos com o governo, então nosso foco sempre foi a tecnologia para a administração pública, né? Entender destinos turísticos, né? Conseguir auxiliar nisso. Então, a minha formação não veio, mas eu acabei evoluindo muito depois e fui fazer e estudei, né? A minha especialização veio dentro dessa área. Ah, muito bom, ótimo, né? Excelente. E como é que foi a expansão? Se você criar uma própria empresa, você passou por outras empresas antes, como é que foi? Não, eu sempre fui bem empreendedora, né? Então, desde os meus 17 anos que eu sempre trabalhei para mim, ou como personal, ou como instrutora, eu sempre, com exceção da minha época de faculdade, que eu trabalhava, né? Enfim, né? Todo mundo trabalha para uma outra empresa. Eu acho que a minha última assinatura numa carteira foi em 1998, eu acho. De lá para cá eu sempre virei empreendedora. Uh, Ali eu achei interessante quando a gente começou, e a gente começou no momento onde a gente não falava da estruturação profissional de uma empresa, né? O que eu me refiro a isso? Hoje a gente tem muitas incubadoras, aceleradoras, o processo de se abrir uma startup hoje é muito mais fácil do que era 6 anos, 8 anos atrás, né? A gente não tinha muito essa formação, e quando tinha essa formação era muito difícil de você conseguir entrar, porque havia um processo seletivo para isso, né? Então, quando eu abri a empresa, eu abri na cara e na coragem, fazendo muita coisa errada. Não digo que é errado, eu aprendi do meu erro, né? Aprendi errando. E eu sempre digo para as startups hoje, observem, vocês têm uma metodologia quando vocês entram no processo de incubação e aceleração, você pode aprender com o erro dos outros, né? Não queiram vocês errar para ter que aprender. Então, naquele momento, não tinha. Eu posso dizer que a Smart Tour ela é a referência que ela é hoje dentro da área de turismo, de tecnologia, por resiliência, sabe? Porque era para ter desistido muitas vezes, assim, realmente, porque era um time de tecnologia que a gente estava não estava. É uma coisa que a gente tem que falar sempre, né, Hernani? Porque nem sempre a tecnologia e o momento estão alinhados. A gente tinha uma tecnologia muito de ponta no momento onde nem o celular funcionava direito. Então a gente estava recém entrando na era do smartphone, né? E é louco isso, a gente estava trabalhando com a internet das coisas na época, com extremamente avançado, mas os smartphones ainda não tinham nem capacidade de Bluetooth para receber aquilo. Então, os momentos nem sempre estão alinhados. Eu posso dizer que hoje a gente está vivendo um momento onde a tecnologia ela está se alinhando com a sociedade. E isso é muito bom, né? Todo mundo ganha, mas naquele momento não era. Então, a resiliência de conseguir
abrir o mercado, porque a gente estava abrindo o mercado de tecnologia voltada para turismo e governo, então a gente tinha de educar o nosso público, né? A gente tinha de mostrar que eles tinham um problema primeiro. Olha, vocês têm um problema, então o problema está aqui. Hoje a gente fala muito de tecnologia no turismo, hoje a gente tem ações como o Ministério do Turismo, que tem aí os destinos turísticos inteligentes, né? É uma política de Estado já, a administração pública sabe o que é. Mas naquele momento ninguém sabia. Então tem que abrir isso tudo. Realmente foi uma prova de resiliência, sabe? Resiliência total. Muito bem. Então você Se eu já não está fosse mais ou menos com uns, teimosa, eu acho que eu não estaria aqui hoje. você tá nesse universo há uns 25 anos, então. Não, na área de não, a gente começou mesmo voltar para tecnologia em 2015. 2015, a gente tem 10 anos, né? Tá indo para Mais ou 10 menos vai anos fazer agora. 10 anos. Mais ou menos. Que Então, mas começou a trabalhar com foi quando tecnologia. aconteceu o equilíbrio, né? Quando aconteceu o equilíbrio. Então, exatamente. Né? Mas você já vinha sendo preparada, né? Você já vinha preparando, né? Na verdade, não, né? Porque nessa época eu estava preparando de uma outra forma. Antes de eu começar, eu fiz uma transição entre saída, que eu estava trabalhando na área de educação física, né, na área de personal. Meu marido, na época, tinha uma empresa de vídeos, né? Então a gente começou a trabalhar muito com produções audiovisuais. E eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, como diretora executiva dessa empresa, e eu aprendi muito a escrever projetos. Então, isso para mim isso é importante, né? Saber escrever projetos. A gente precisava aprovar projetos em Lei Rouanet, lei de audiovisual. Então, esse contexto de escrever projetos me ajudou muito quando eu abri a empresa. Por quê? Porque a gente não tinha grana para investir. Era uma grana extremamente, era muito alto, ninguém queria investir em empresa que trabalhava com tecnologia voltada para governo, mesmo sendo, até hoje ainda tem um preconceito muito grande com isso, mas bem menos do que era. Então, assim, eu vi aquela oportunidade e falei, gente, de onde é que eu vou tirar dinheiro para conseguir, porque a gente não está falando de pouco dinheiro, né? A gente está falando de muito dinheiro para conseguir fazer. E aí, naquele momento, começou a abrir muitos fomentos para essa área de tecnologia. E eu sabia que a tecnologia que a gente tinha na mão era uma tecnologia muito boa. Aí o primeiro passo que eu fiz para a abertura da Smart Tour foi escrever o projeto na Lei de Inovação de Florianópolis. Florianópolis tem, né, uma lei de incentivo à inovação, aqui em Santa Catarina, que você consegue aprovar um projeto e depois captar recursos de ISS e de IPTU. É tipo uma lei Rouanet, só que ela é voltada para inovação. E a Smart Tour foi o projeto 01 dessa lei. Então, nós fomos o primeiro projeto aprovado, a gente captou recurso a partir daí, e depois vieram outros programas também de fundo perdido, né? Ou seja, a gente recebe sem dar equity da empresa e consegue estar investindo. E até hoje a gente faz isso. Então, todo o desenvolvimento do nosso produto hoje, né, assim como foi lá no início, ele está em inovação aberta, então a gente trabalha com 4 polos tecnológicos no Brasil, todos eles entrando com seleção, né, e recebendo fomento desses polos para desenvolver o produto. Então, assim, o investimento hoje na alta tecnologia que a gente tem é um investimento que é feito pelo próprio governo, por seus programas, né, que a gente não precisa retornar esse dinheiro, a gente resolve problemas para eles, por assim dizer, e aí a gente consegue explorar comercialmente o produto também. Isso faz com que a gente fique sempre sempre na vanguarda na área de tecnologia. Né? Ótimo. Ô, Juscelia, você hoje tem clientes, então, de órgãos públicos, prefeituras, estados, mas você também tem gente privada. A gente está começando agora a iniciativa privada. Então, a gente sempre trabalhou com o governo, né, em todas as suas esferas governamentais. E como a gente trabalha com inteligência de dados, né, só para entender o que a gente faz, a gente trabalha com geração e inteligência de dados. A gente usa inteligência artificial para dizer para os gestores o que os dados significam, o que eles têm que fazer com aquela informação. E como a gente estava trazendo muita informação para dentro, a gente viu, olha, essa informação ela não é útil só para o governo, ela é extremamente útil para o setor privado, porque eu entendo tudo que está acontecendo dentro do contexto de turismo dentro de uma cidade. Então, isso pode ajudar muito isso. E aí a gente resolveu focar para a área do setor
privado. Então, hoje a gente tem alguns clientes, como o próprio Sebrae, a gente ajuda o Sebrae também, mas a gente tem assim, alguns investidores, holding de investimentos, rede de hotéis, onde a gente trabalha justamente para entregar inteligência de mercado, né? Como inteligência de mercado. E aí existe um foco bem maior. Hoje a gente está indo para a área de monitoramento de grandes eventos. Então, a gente monitorou com o IA o Réveillon do Rio de Janeiro, o Carnaval, o show da Madonna agora, foi todo monitorado por IA. E a gente consegue acelerar muito os processos, porque a gente consegue entender em tempo real o que está acontecendo tipo, dentro do show. A gente monitorou todo o período do show, a semana anterior do show e o que estava acontecendo durante o show da Madonna. Então, quando precisava de ações rápidas, essa informação ela já estava dentro do sistema. E aí isso acaba sempre abrindo, né? Novas entradas, novas portas em outros setores. Ótimo, muito bom, excelente. O show da Madonna realmente foi uma coisa especial, né? Foi épico. Maravilhoso, né? Grande, foi épico. Eu falo que é a única cantora que consegue pôr aquele público no meio da areia, né? Gente, é incrível, né? Porque a gente conhece, assim, o show da Madonna, ela faz a mesma coisa há 40 anos. Então, assim, não vi todo mundo ficar falando, assim, gente, mas não teve novidade nenhuma. É um show assim há 40 anos. E quem não, 40 anos que ela faz isso, que ela é totalmente polêmica, que ela adora isso. Eu também acho excelente. Eu também acho excelente isso, né? Mas é a única cantora atualmente que consegue fazer isso. Não existe mais. É porque ela une várias gerações, né? E a gente viu, com os dados que a gente captou no evento, o perfil. Muito louco isso, porque foram um perfil assim, de várias gerações juntas. Não é assim, geralmente, quando a gente monitora outros, você tem um público específico, né? Tem um público específico dessa faixa etária que vai, independente do evento. Esse da Madonna foi muito curioso, porque a gente tinha um público assim, de todas as faixas etárias ali no presente. Isso é muito legal. Ela soube se manter. Mas vamos voltar aqui. Você está, então, ligado, também tem feito trabalhos no Ministério do Turismo, também na Embratur, né? Que é mais ou menos está ali junto, né? E eu tenho acompanhado um pouco, por isso que eu queria te entrevistar, que eu acho muito interessante. E principalmente quando eu vi que você veio para o CID em Minas Gerais, né? Eu falei assim, então, já está em Minas Gerais. Eu falei assim, já está em Minas Gerais. Como é que é o trabalho? Como é que é o trabalho? Como é que é o trabalho no CID? Como é que é o seu trabalho nas outras cidades? Você falou que é diferente em alguns esquemas, né? Sim. Sim, dentro das cidades, a gente procura utilizar os dados para identificar os problemas públicos das cidades. Então, todo o nosso sistema ele é formado levando em consideração os eixos de DTI. Né? A gente tem 9 eixos de destinos turísticos inteligentes, que vai desde acessibilidade, mobilidade, segurança pública, promoção e marketing, então, são 9, né? Não lembro todos eles. Para cada um, a gente vem desenvolvendo um eixo específico, e aí a gente detecta problemas públicos e auxilia os gestores. Olha, você tem esse problema na cidade, você precisa realizar essa ação para que você melhore. Então, a gente consegue trabalhando dessa maneira. Dentro do CID, a nossa proposta foi com a Invest Minas. Aí, inclusive, tem uma curiosidade, que a gente foi top performance, na etapa de performance, né? A gente conseguiu a melhor colocação dentro de 110 startups durante a etapa de performance do CID. E o que a gente precisava fazer? Identificar oportunidades de negócios na área de turismo. Então, a gente utilizou os dados, né, para dizer, olha, essas são as oportunidades de negócios, traçar o perfil dos investidores, porque a Invest Minas ela faz justamente ela é o Tinder, né, o Tinder dos novos negócios dentro de Minas Gerais. Então, aí, alô? Oi, me ouve? Não, estou ouvindo. Tá. Tem um barulhinho aqui, eu não sei de onde está vindo. Mas, enfim, a Invest Minas ela tem isso, né? Ela faz essa ligação entre oportunidade de negócio e perfil de investidores. E aí a gente trabalha com eles identificando essas oportunidades e já passando qual é o perfil de investidor que, né, tem mais foco ou tem mais semelhança com aquela região que está trabalhando. Muito bom. E nas cidades? Isso. Você tem vindo nas cidades, a gente atua com a área justamente de identificar problemas, né? Então, a gente identifica problemas, a gente traz soluções. A gente tem vários módulos diferentes, né? Então, o nosso sistema é um sistema modular. A gente trabalha com área de segurança pública, sistema preditivo, né, de segurança pública, entendendo o que está acontecendo e os cenários que podem acontecer.
isso na área de mobilidade e transporte também, e sempre focando para a área da IA, né? Então, a gente tem aí uma percepção que a inteligência artificial ela tem uma capacidade de enxergar coisas em dados que a gente não consegue perceber. Então, por mais que seja uma pessoa especializada, um cientista de dados, é uma massa muito grande de informação. A gente não vê o turismo isolado, então isso é importante, porque a gente não trabalha dados só do turismo. A gente traz várias fontes de dados distintas que podem auxiliar o turismo. E aí os insights, as informações que vêm, as sugestões que vêm, elas são muito completas, né? E aí a gente vai trabalhando dentro dessa área, sempre prevendo cenários, trabalhando assim, usando de forma bem resumida, usando dados para entender cenário atual. Eu não olho para dados lá para trás, eu olho para dados e vejo o que está acontecendo aqui, e cenários futuros para ajudar os gestores a se programarem, né? Interessante. No seu trabalho, né, no trabalho da sua empresa, porque não é só você, né, você já deve ter uma equipe boa, né, e para estar em tantos locais, mas no seu trabalho você também foca os ODS da ONU ou não trabalha isso? Sim, ele trabalha porque diretamente a gente acaba trabalhando já com ODS, né? Então, essa é uma questão que a gente vem trazendo. São vários ODS que o sistema, como a gente atua dentro de uma cidade e ele trabalha com várias áreas distintas, a gente acaba atendendo várias ODS, né? Eu não sei te dizer todas agora, mas são mais 5 ou 6 já que acabam entrando. Mas isso é importante, né? Esse alinhamento com todos os envolvidos dentro do processo. Não tem hoje como a gente trabalhar a nível governamental, principalmente, sem levar em consideração, né, as ODS. Então, acho que todas seriam uma premissa para cada ferramenta que trabalha atender ou seguir nessa linha, né? É claro, muito bem. Porque realmente é negócio, é preparação da cidade, né, lazer. Então, isso tudo. ODS nada mais é do que o óbvio, né? Para a felicidade. Bem, isso é o óbvio. É o mínimo, né? A gente devia partir desse mínimo. Acho que as soluções elas deviam atender o mínimo, partir daí para tocar para frente, Ótimo. né? Você, né, nessa mudança do analógico para o digital, você buscou ideias ou você percebeu ideias no exterior para que pudesse acontecer no Brasil? Quando a gente começou a trazer a tecnologia de internet das coisas, né, em 2000, quando eu abri a Smart Tour em 2018, mas eu comecei a trabalhar com a área de tecnologia antes, em 2015. A gente não falava não tinha informação sobre isso no Brasil. Então eu procurei referências, né, para entender sobre a internet das coisas, do que a gente estava falando, e eu não encontrei nada no Brasil, não tinha nada em português. Então eu fui atrás da Cisco na época, né, que é uma referência mundial, e acabei tendo que ter acesso ao conhecimento fora, porque a gente não tinha. Então hoje é tudo muito fácil, hoje tem muita coisa, mas na época não tinha. Então sim, eu precisei buscar referências externas, não do que fazer aqui. E isso é uma coisa que é interessante, porque o que a gente faz, a gente é pioneiro a nível global. Então, assim, quando a gente criou as rotas para o turismo, nós somos uma das primeiras empresas do mundo a trabalhar com a internet das coisas voltada para turismo. Não se usava o que a gente usava para fazer marketing de proximidade dentro do varejo, lojas inteligentes, mas não se trabalhava. As empresas que surgiram depois, elas vieram depois da gente, já a gente começou. Nessa área da IA que a gente foi a primeira empresa do mundo a trabalhar com esse sistema de IA específico para a área de turismo e de governo. Então, a gente percebe tendências, mas inicia-se aqui. E isso é importante. A gente não copia o que é feito fora para trazer para o Brasil. A gente cria aqui e nós viramos referência para o que é feito fora. Então, a gente tem um problema muito sério no Brasil, e isso se aplica a todas as áreas, e quase todas, e eu vou dizer que são poucas que escapam. E a gente tem no Brasil um negócio chamado síndrome do vira-lata. O que é a síndrome do vira-lata? É imaginar que só o que é feito fora é bom e o que é feito aqui no Brasil não. E quando a gente fala de tecnologia, o Brasil exporta tecnologia. O Brasil é uma potência na área de tecnologia, tanto que as referências globais vêm buscar esses desenvolvedores dentro do Brasil.
Então, assim, eles vêm para cá catar mão de obra para levar para fora. Então, isso é uma coisa bacana, assim, da gente falar e tem que trazer sempre à tona para valorizar o que a gente tem realmente no nacional, em todas as esferas, porque essa podia ser uma verdade de algumas décadas atrás. A gente cresceu ouvindo isso, né? Cresceu ouvindo que o que era feito nos Estados Unidos era bom, que estava na Europa, que no Brasil não era bom. Hoje não. Hoje a gente é na área de tecnologia, né? Uma tecnologia em todas as suas esferas, uma referência global e exporta mão de obra muito qualificada. Que bom ouvir isso, né? Sinal que nós estamos recuperando o tempo perdido, né? Muito bom isso. José, eu vou voltar só um pouquinho agora no seguinte aspecto. E a mulher Juscelia, como está? Feliz, realizada, muitos planos? Burnout já é uma cobrança muito grande, né? Ser referência feminina dentro dessa área de tecnologia. A gente tem um cenário, muito difícil, tem um cenário extremamente masculino dentro da tecnologia, a predominância ainda é disso. Não vou dizer que tem cenários machistas, porque melhorou muito em relação a isso, mas eu já passei por algumas situações de dizer, legal, e o dono vai chegar aqui. Umas coisas assim. Então, assim, mas a gente procura nem, tipo, olha, nem, né, liga-se. Só que quando a gente é mulher dentro dessa área, a gente tem que estar sempre se provando, né, e sempre tendo. É como se a gente tivesse sempre estar mostrando a competência que a gente tem em relação a isso, né? Mas é difícil também de conciliar. Eu sou mãe de 2 filhos, então ainda tenho que, né, conciliar isso com o lado materno. O ano passado, assim, chegou o final do ano, entrei em burnout total, então assim, eu falei, cara, não quero mais isso. E aí, quando a startup, ela tem uma questão, há uma cobrança grande em startup de escala, né? Então, parece que existe uma roda de hamster, tu entra e tu tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso e virar um unicórnio lá na frente. Eu vou ser bem sincera, eu liguei o foda-se, desculpa o palavrão aqui, mas uma hora Não, você tem que ligar, entendeu? E aí você tem que ver para que lado que você vai, se você quer fazer isso, se você está disposto a fazer isso, ou se não. Hoje eu posso dizer que eu quero que a Smart Tour faça a diferença dentro do Brasil, mas eu não quero mais que ela vire vou crescer e vou virar um unicórnio de 1 bilhão, porque eu sei que o trabalho para isso, minha força, meu estresse não vale a pena, entendeu? Não, eu prefiro muito mais ficar mais tranquila e fazer a diferença em outras frentes, né? Mas não me estressar mais tanto. Tem Você já paciência com deixou o essas seu coisas. legado, né? Seu legado. Hoje deve ter um A tanto. gente abriu, exatamente. Hoje você deve ter um tanto de gente de empresas que faz alguma coisa que você já fez ou faz, né? Ainda não. A gente não tem concorrência no Brasil. A gente ganhou, a Smart Tour tem uma coisa muito legal. Nós fomos, ano passado, né, reconhecidos pela Organização Mundial da Criatividade como a empresa do Brasil mais criativa na área de tecnologia. Então, a gente, por estar em polos tecnológicos, a gente está tecnicamente muito à frente das soluções que estão vindo, né, que estão entrando. Então, assim, eu posso dizer que a gente diretamente que faça a mesma coisa que a gente não tem. Pode ser que copie, porque tecnologia são códigos, né? Você pode copiar, mas aí vem uma outra questão que é o expertise que se tem. Então, essas coisas demoram tempo para vir. Não vou dizer que nunca vai surgir, não, vai surgir, e vai surgir talvez até melhores, mas isso ainda vai levar um tempinho, né, para conseguir conciliar esse expertise que a gente tem em algumas áreas com a tecnologia de ponta, né? Mas a gente está aí tentando fazer a diferença dentro do turismo e acho que Claro, está dando não tem resultados. dúvida. Não tem dúvida. Por isso que você está aqui. O que você faz e acontece. Sentamos, Hernando. Não é verdade? Ué. Nós estamos terminando, né? O tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem para todo esse povo que quer estar falando em inteligência, criatividade, né? Em desenvolvimento sustentável, né? Que muitas vezes não sabe o que é isso. Não é verdade? Exatamente. Se eu posso deixar uma mensagem aí para empreendedores é que não é fácil. Eu acho que quem quiser empreender não dá, a gente precisa tirar o glitter, né, o glamour de cima, né, da vida de empreendedor, na vida. Vamos voltar para a realidade, né, de startups. Isso não é verdade, isso não acontece. É 1% contra 99% que tem que correr atrás todo dia. Então, é um trabalho
né, de formiguinha que tem que ser feito, é um trabalho que tem que correr atrás de capacitação, entender muito, né, entrar em todos os programas que puder para conseguir trazer conhecimento, se associar, entender o que é um ecossistema, isso é extremamente importante, sozinho ninguém faz nada, então estar unido, né, dentro de um ecossistema é extremamente importante. Então, se eu pudesse deixar a dica aí para a Juscelia de 10 anos atrás, seria vai se associar o quanto antes dentro de um ecossistema e saiba que o processo é lento, é difícil, mas é compensador depois que engrena, né? Não tem dúvida, né? Felizmente, você é um exemplo disso, né? Felizmente. Opa, sim, espero. Zélia, obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu tempo aí. É muita ação, né? Muitos acontecimentos, então que bom, né? E por ser também essa pessoa que abre portas. Não é fácil abrir portas, mas depois que ela se abre e tem outros, a gente sente uma felicidade muito interessante de um legado que a gente deixa na nossa vida. Então, parabéns por isso. Viu? Eu que agradeço, Hernani. Eu que agradeço e um abraço para o povo mineiro todo, né? Tem carinho demais, claro, conto por vocês, vai. E quando vier aqui, o cafezinho, o pão de queijo por minha conta. Fechado. Precisa a gente tomar um cafezinho e bater um papinho. Tá bom? Fechado. Outra prosa. Valeu. Grande abraço, querido. Abraço, Hernani. Então, tivemos aí um pouco de histórias de startups, principalmente para o turismo, mas também um exemplo, né, de pioneirismo, de abre portas da empreendedora Juscelia. E ela está em Minas Gerais fazendo muitas coisas, então é muito interessante a gente perceber isso, porque esse é um país que acolhe a todos nós, brasileiros e estrangeiros. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.